Dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do verso 1 até o verso 11. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Está também lá em Isaías, mas nós vamos usar esse texto aqui, de segundo livro dos Reis 20. Quem achou diz amém? Está aí, segundo livro dos Reis, depois do primeiro, está aí. Vê se você encontra, pede ajuda a seu irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, mas retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Oremos. Pai, privilégio, Senhor, de podermos compartilhar esse texto sagrado da Tua Palavra, e que o Espírito Santo ministra sobre nós, não eu, mas o Teu Espírito, mas que antes dessa palavra sair da minha boca, que ela também, Senhor, abençoe a minha vida, o meu coração, para que, Senhor, saia dos meus lábios, Senhor, com a unção e com a graça que vem de Ti, e abençoe o Teu povo que vem à Tua casa nesta noite, dar a Ti o louvor, mas vem também muitos, Senhor, colocar diante de Ti a sua luta, a sua dificuldade. Por isso, Pai, derrama o dom da fé sobre cada um de nós, e que haja nesta noite o agir do Teu Espírito e da Tua Palavra, nos abençoando e trazendo, Senhor, solução, trazendo resposta, trazendo milagres, Pai, para a vida de cada um de nós. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. A gente nunca espera más notícia,
A gente sempre espera boas notícias no nosso dia a dia. E quem é que está preparado para uma má notícia? Quem é que está pronto para receber uma notícia ruim? Porque o rei recebeu uma notícia muito ruim. Uma notícia que vinha da parte de Deus, através de um profeta de Deus. Não era qualquer pessoa que estava dando a notícia. Não era qualquer não era qualquer pessoa, qualquer ser humano. Era um homem, profeta de Deus, consagrado, em que foi levantado para que Deus usasse ele, através dos seus lábios, Deus estava falando. Profeta naquela época, ele tinha muito respeito, porque ele falava em nome de Deus, ele pressentia em nome de Deus, o coração dele sentia junto com Deus. O profeta Isaías, diz a Bíblia, que ele andou 3 anos nu, para representar como uma parábola aquilo que Deus queria falar para o povo. E os profetas, se você lê os profetas, cada um, Deus exigia um negócio, uma coisa. Então a autoridade da sua palavra, meus irmãos, era para causar temor e tremor à vida das pessoas. E a pessoa, quem é que está preparado para receber uma notícia? Que atitude tomamos? Que atitude tomamos diante de um telefonema, de um resultado, de uma má notícia, seja para nós, seja para o nosso lar, seja para alguém amigo? Que atitude tomamos? A gente viu que o rei, ele tomou uma atitude, ele não ficou inerte, ele toma uma atitude diante dessa notícia. Ele não fala nada para o profeta, ele não reclama com o profeta, mas ele, se é uma reclamação, ele reclama com Deus. Se o recado é de Deus, ele simplesmente fala com Deus. E está aqui a sua oração. E diz aqui que ele ora, na sua oração, é como se ele fizesse um diálogo com Deus. Lembra-te, Senhor, e ele começa a pautar o seu testemunho. E no final ele chora. E diz aqui, a Bíblia diz aqui que chora muito, muito. E eu entendo que há sempre esperança para aqueles que choram. Pelo menos a Bíblia diz, né? Aqueles que choram serão consolados. Aqueles que recebem até a capacidade de não só chorar por si mesmos, mas chorar também pelos outros. O cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, precisa alcançar diante de Deus e diante do dia a dia, precisa alcançar uma maturidade e que seus olhos começam a verter lágrimas, não pela sua própria causa, mas também pela causa do próximo. Aprender a sentir misericórdia, aprender a sentir compaixão pelas causas. Então, diz que ele chorou, meus irmãos, ele chorou. Mas antes dele chorar, ele orou ao Senhor. Ele orou e a sua oração foi uma oração assim, muito didática. E interessante, que ele, na sua oração, ele é como se ele estivesse dando o seu testemunho. E imagine você dar o seu testemunho para uma pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem você é. A pessoa não sabe quem você é. Aí você fala à pessoa, e a pessoa, acreditar ou não, se é veraz ou não as suas palavras, vai ficar dentro da consciência da pessoa. Mas quando a pessoa dá o seu testemunho para o próprio Deus, que conhece desde o nosso nascimento, o próprio Deus que viu os nossos ossos serem tecidos no útero da nossa mãe, nós darmos o nosso testemunho, meus irmãos, a gente falar, Senhor, lembra
Senhor, lembra, Senhor, dá para o Senhor lembrar, dá para o Senhor voltar a sua memória, como eu estava andando? Ele não está falando para uma pessoa comum, está falando para Deus. E ele, meus irmãos, ele toma essa atitude, né, de falar com Deus, de orar a Deus. Antes de reclamar com o profeta ou com qualquer pessoa, ele ora. A Bíblia diz para a gente não ficar ansiosos com as nossas causas. A Bíblia diz: não andei ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo que sejam conhecidas diante de Deus, através da súplica, através do clamor, através das ações de graça, as vossas petições. A gente precisa colocar diante de Deus, né? E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E essas más notícias, meus irmãos, elas acompanham as nossas circunstâncias da vida. Eu estava dizendo ontem para os homens lá do discipulado, nós somos limitados no tempo, no espaço e nas circunstâncias. Nós temos limitações. Fatalidades nos acontecem, sem que a gente tenha planejado. Fatalidades acontecem. E nós precisamos, meus irmãos, diante de Deus, buscar em Deus um equilíbrio e uma maturidade para que as fatalidades não nos derrubem. Porque não é desejo de Deus que a gente fique caído. Não é desejo de Deus que a gente se desespere diante de uma notícia ruim, de uma fatalidade. Não é desejo de Deus que a gente fique abatido, fique derrotado. O desejo de Deus é que a gente suporte o impacto, e que a gente clame, e que a gente busque aquilo que Ele já deu para a gente, que é o acesso. Nós temos acesso a Ele, acesso a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Quando no passado tinha que ter alguém para nos representar, para entrar, hoje em dia a gente entra. Jesus conquistou o caminho, está lá escrito em Hebreus, e a gente pode entrar, pode ir lá e bater na porta. Senhor, sou eu, Senhor. Só pode me ouvir, Senhor? Privilégio da gente ir lá na porta de Deus e falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Nós temos esse acesso de falar com Deus, porque notícia pode ser no trabalho, na família, na saúde, sabe? E ele precisava levar a sério essa notícia, precisava levar, porque era uma veracidade que a gente já sabia, e ele já sabia o contexto de um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, que é o profeta Isaías. Não dava para ele questionar, não tem algum engano aí nesse exame, não? Lá em Isaías não fala o tipo de enfermidade, aqui diz que é uma úlcera. Não sei se é uma úlcera externa ou interna, mas era uma úlcera. E Deus diz: olha, essa enfermidade é para matar você. Né? E não foi nenhum sacerdote levita que foi lá dizer para ele que ele ia morrer, não foi nenhum porteiro do templo, foi o próprio profeta. Deus diz: vai lá, diz para ele que essa enfermidade dele é para que ele morra. Mas antes disso, arrume a tua casa. Arrume a tua casa. Arrume a tua casa. Sem ferir qualquer tipo de interpretação, ele diz: arrume a tua casa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Não sei como está escrito na sua Bíblia, põe em ordem. Põe em ordem a tua vida. E fazendo uma analogia aqui, a gente pode caminhar sem nenhum limite. Põe em ordem o quê? O que eu preciso pôr em ordem? O que eu preciso pôr em ordem na minha vida? A vida com as suas necessidades, com os seus desafios, com as lutas, trabalho e etc., com sonhos. O
que eu preciso pôr em ordem? Eu preciso pôr em ordem o meu trabalho? Preciso. Se o meu trabalho não está bem, preciso pôr em ordem, mas eu preciso, de repente, dentro de uma prioridade, antes de botar em ordem o meu trabalho, eu preciso pôr em ordem a minha vida com Deus. A minha vida com Deus, a minha vida espiritual com Deus. Porque para eu virar o rosto para a parede e falar com Deus, eu preciso que o meu altar esteja em ordem. Deus não responde a altares desarrumados. A gente vê isso na Bíblia. Para que Elias pudesse fazer aquele grande desafio, diz a Bíblia que Elias precisou, meus irmãos, arrumar aquele altar. O altar estava desarrumado. Ele diz: põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida espiritual. Aliás, a tua vida espiritual está em ordem? A tua família, teus planos, teus projetos estão em ordem? Ou estão assim, na base do atiro no que vejo e acerto o que eu não vejo? Porque levar a vida, diziam lá no passado, tocando flauta, parece até romântico. Menino do Rio, solto, de short, pegando vento, surfando. Tem gente que quer levar a vida assim. Mas levar a vida assim, meus irmãos, não dá contexto, não dá segurança. Que segurança as pessoas que levam a vida assim vai ter? Então, arrumar, colocar em ordem a casa, passa, em primeiro lugar, uma prioridade sem medo de errar, é com Deus, passa com Deus. Os patriarcas tinham vida de altar, tinham vida de tenda, eram nômades, mas tinha altar. Cavava poços, como nós vimos aqui numa reflexão do nosso amado irmão, cavava poços, mas tinha altar. Se afadigava para achar água, mas tinha um altar. E ele diz para Ezequias que era um reinado próspero, rico, cheio de conquista. Ele diz: põe em ordem, se arrume. O que isso quer dizer para nós? O que precisa arrumar na nossa vida? O que precisa colocar em ordem na nossa vida? Para que a gente possa, no momento ruim, no desafio, ou numa má notícia, ou o momento que nós estamos vivendo, como é que a gente vai falar com Deus? Como é que a gente vai virar o rosto para a parede e dizer o que o rei falou? Senhor, lembra-te, Senhor. É como se dissesse: Senhor, dá para o Senhor colocar os seus olhos agora e os seus ouvidos atento àquilo que eu vou dizer? Dá para o Senhor dar uma parada, Senhor? E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele parou, o profeta saiu, foi embora. O profeta dava o recado, virava as costas e ia embora. Por tua conta e risco. As circunstâncias que vêm sobre nossa vida, meus irmãos, nós temos que tomar atitude. Não dá para ficar olhando para cima para ver o que é que vai cair. Não dá para ficar olhando para os lados, não. A gente precisa ter uma atitude. E quando ele fez atitude, eu chamei essa atitude dele de um inventário da sua vida. Ele fez um inventário da sua vida. Ele fez uma relação, sabe, do seu testemunho. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Deus sabe se ele andava em fidelidade ou não. Amém ou não? Deus sabe. Deus sabe se você é fiel ou não. Deus sabe se você é sério ou não é sério. Deus sabe. Deus sabe de cada um de nós. A palavra ainda não chegou aos nossos lábios, Deus já sabe. Então, irmãos, a gente precisa se acautelar até com aquilo que a gente fala com Deus. Porque Deus sabe da nossa vida.
Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade e o meu coração era inteiro. Inteireza de coração. Um coração inteiro para Deus. Um coração voltado para Deus. Um coração sem divisões. Um coração sem estar dividido. Um pouco para lá e um pouco para cá. Às vezes, meus irmãos, nós queremos vitórias, queremos vida com Deus, mas nosso coração fica dividido. Nossa alma fica dividida. Uma parte da nossa alma quer agradar a carne, outra parte quer agradar o espírito. E Jesus falou que a gente não consegue servir a dois senhores. Não dá para ficar uma banda da nossa alma com o espírito, outra banda com a carne. Não dá para fazer essa dicotomia. Ou você fica tudo de um lado ou tudo do outro. Não adianta. Não dá certo. Dá certo na teoria. Dá certo para satisfazer e apaziguar as minhas emoções. Aí dá certo. Eu acho que está tudo certo. Mas não está tudo certo. Aí vem uma notícia, vem uma bomba. Explode uma bomba. Aí como é que você faz? E Ezequias continua. Eu tive inteireza de coração e fiz o que era reto. Fiz o que era reto. Andou reto. Coração sincero, fidelidade aos teus olhos. Depois que ele fez esse inventário, aí ele chora. Aí ele quebranta o seu coração. Ele quebranta o seu coração. Se você, diante da sua luta, diante da sua circunstância, o que você diria para Deus? O que nós diríamos para Deus? Qual seria o nosso inventário? O que nós diríamos para Ele? Senhor, eu sou fiel. Senhor, Tu sabe que eu tenho andado nos Seus caminhos. Ou, se a gente for sincero mesmo, Senhor, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Minha alma é dividida. Minha vida está dividida. Eu não estou conseguindo. As obras que guerreiam contra o Espírito, elas têm ganhado. Infelizmente, Senhor, a obra da carne tem me ganhado, tem me conquistado, tem me levado para o outro lado. Eu tenho tentado ter o altar, eu tenho tentado manter o meu altar, mas meu altar está em ruína, meu altar está empoeirado, minha Bíblia está empoeirada, não sei nem onde está. Irmãos, a gente por quê que a gente precisa ser sincero? Porque Deus sabe o que está saindo do meu coração. Deus sabe o que eu estou pensando. Deus sabe o que eu estou dizendo para Ele. Deus sabe do meu desabafo. É claro que na hora da dificuldade, nós queremos que Deus resolva a nossa dificuldade. A gente bate na porta de Deus, a gente quer que Deus resolva. Deus quer resolver. A mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 52. Mas, contudo, existem coisas que faz com que Deus feche os seus ouvidos. Quando eu estou falando de sinceridade, mas eu sou falso, eu sou hipócrita, eu não sou sincero, eu não sou fiel, eu não tenho compromisso com nada, meu compromisso é com o meu umbigo só. Eu não sou fiel a Deus, não sou fiel aos meus compromissos, não sou fiel às palavras que eu dou. Um crente, quando dá uma palavra, por mais simples que seja, Deus espera que a pessoa cumpra. Compromisso, comprometido. Sabe, sinceridade, fidelidade, retidão, quebrantamento. Porque para chorar tem que ter coração quebrantado. Para chorar tem que ter coração quebrantado. Sem quebrantamento não tem choro. E coração de crente, coração onde Deus esquadrinha, onde Deus anda, meus irmãos, é coração que precisa se quebrantar. Coração que precisa se render e reconhecer falhas, pecados. Porque o pecado que não é confessado fica como
como um lixo obstruindo o canal que irriga a nossa alma. Há uma ligação espiritual da nossa vida com Deus. E o pecado não confessado entope essa circulação livre. Por isso que a Bíblia diz: confessai, inclusive manda, confessai uns aos outros os vossos pecados para serem curados. Porque não só tem cura física, existem curas muito importantes que são emocionais. Curas emocionais, cura de alma, cura de, sabe, de coisas do coração, que às vezes carregamos por filiação, carregamos por geração, que precisam ser drenadas pelo Espírito Santo, mas nós temos que participar disso. Deus quer fazer parceria com cada um de nós. Deus não vai chegar e arrombar a porta do coração de ninguém. Deus é gentleman, Ele quer participação nossa. Por isso que a Bíblia diz, o provérbio diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem encobre, não prospera. Preste atenção nisso. Quem encobre suas transgressões, os seus pecados, não prospera, fica emperrado, fica travado. Mas quem confessa e deixa, alcança. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E meus irmãos, esse inventário que ele fez e que a gente precisa também fazer diante de Deus, com sinceridade, com um coração sincero, com confissão, é isso que vai dar, meus irmãos, uma resposta. A resposta de Deus, quando ele termina a sua oração, quando ele chora, meus irmãos, ele chama o profeta que já estava saindo fora do arraial. Isaías, o que é, Senhor? Já cumpri a tarefa. Não, volta lá. Ué, voltar? Volta. Supondo um diálogo desse de Isaías com Deus, Senhor, já estive lá e já cumpri a tarefa. O homem já disse para ele, para pôr em ordem lá, que ele vai morrer. Mas Deus, não, mas volta lá. Volta lá e diga para ele uma palavra que eu estou dizendo. Qual é, Senhor? Diga para ele: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi e eu vi as tuas lágrimas. E eis que eu vou curar você. Mas eu não só vou curar, não. Eu vou também acrescentar 15 anos para você. Mas também vou, te livrar dos seus inimigos. O rei da Síria, eu vou livrar você também dos seus inimigos. E ao terceiro dia você vai à minha casa. E aí o Ezequiel vai pedir um sinal. Olha só que atrevimento, né? Ele pede um sinal. Mas, ó, profeta, qual o sinal que eu terei? Aí ele falou assim: a gente pode, um sinal aí, a sombra no relógio de Acaz, não sei se vocês já viram, ou pelo menos de fotografia, um relógio de Acaz, a sombra vai marcando, vai se projetando, vai marcando a hora. No relógio, a gente vai pegar a sombra e vai adiantar. Ele falou: não, mas adiantar, eu acho que é mais fácil, vamos retroceder. Para uma sombra retroceder, o que tem que acontecer? Deus já tinha feito isso antes, né? Josué não precisou do sol para que pudesse guerrear. Deus já tinha parado o sol, né? Deus fez retroceder a sombra no relógio de Acaz. Veja, meus irmãos, os milagres, a interferência de Deus, através de uma oração sincera, através, meus irmãos, de uma postura sincera, uma atitude sincera diante de Deus, Deus muda. Você vai morrer. E daqui a pouco Deus diz: você não vai mais morrer. Deus mudou pela sinceridade daquele clamor, pela sinceridade daquelas lágrimas choradas, porque ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Nem lá no passado, nem hoje. Papai, meu saudoso papai dizia, eles ficam dizendo para mim
morrer, porque morrer descansa. E ele dizia, eu quero ficar cansado aqui mesmo. Quero ficar cansadinho aqui. Não queria, ninguém quer morrer. Então o Ezequias também não queria morrer, não é? E Deus deu essa vitória para ele, essa sinceridade, um coração compungido, um coração sincero. Meus irmãos, que Deus precisa para agir na nossa vida é sinceridade. É sinceridade. É retidão. É inteireza. É esforço para ser. Não quer dizer que a gente vai conseguir ser perfeito. Jesus falou, o padrão é esse para os discípulos: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Jesus falou para os discípulos, olha, o padrão é esse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. A gente não vai ser igual, mas a gente tem que buscar o caminho. A gente não vai ter a luz na intensidade que Deus tem a luz, mas nós temos que ter a mesma luz. Temos que ter a mesma luz. Em essência, a mesma luz. Em essência, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que não deixou que aquele corpo do homem Jesus fosse comido pelas minhocas, porque o corpo, quando morre, ele é comido pelas bactérias, pelos micróbios. O Espírito de Deus não deixou aquele corpo se deteriorar. É esse Espírito que veio selar você e selar a mim. Eu preciso tomar posse disso. E esse Espírito é sobrenatural. Esse Espírito é poderoso, porque é Deus de todo poder. E é esse Deus de todo poder que o profeta orou e chorou. E é esse mesmo Deus de todo poder que nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos que também chorar e clamar com sinceridade. Você está falhando? Seja sincero. Você está no pecado? Seja sincero, confesse. Confesse, faça um inventário e confesse. Confesse, porque ele vai dizer o que ele disse para Ezequiel: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu vou liberar a bênção sobre você. Eu vou liberar a bênção, porque o nosso Deus é um Deus de bênção. É um Deus de promessa. É um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas é um Deus que age no sobrenatural. Fez o sol voltar, fez a sombra voltar, fez o sol parar com Josué. Deus fez maravilhas e o mesmo Deus continua hoje. Você precisa pressentir esse Deus agindo em nossos dias e na nossa vida. Você precisa sentir o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu sei que existe muitos questionamentos hoje com a questão do sobrenatural, com a questão do neopentecostal, que visa muito o espiritual, o místico, mas nós não podemos negar que temos um espírito que é sobrenatural e que está selado com o meu espírito. E isso é sobrenatural, isso é transcendental, não dá para pegar, não dá para ver, mas podemos sentir as mudanças em nossa vida, podemos receber de Deus, meus irmãos, as nossas orações, os nossos clamores, podemos receber de Deus. Irmãos, a gente não pode ser uma coisa e fingir que recebe ou viver uma vida só de faz de conta. Nós precisamos usufruir desses benefícios que Deus colocou para nós. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E essa vida com abundância não estamos vivendo porque está faltando a gente, sabe, se agarrar, meus irmãos, com firmeza e com fé, aquilo que Deus já nos deu. E aceitar e deixar que esse Espírito que nos selou, esse Espírito que nos selou e que nos marcou como herança, nos marcou como um penhor, como diz a palavra. Nós já estamos penhorados, e a gente precisa viver isso, buscando, meus irmãos, sinceridade, buscando inteireza e retidão diante de Deus.
para que a gente possa usufruir desses benefícios, nos nossos desafios, nos momentos ruins, nas más notícias, nas fatalidades. Ninguém está livre das fatalidades. Ninguém está livre. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Nós precisamos estar com a nossa vida em dia, em ordem. Precisamos estar com nossa cabeça um pouco no céu e um pouco, meus irmãos, aqui nos altares. Precisamos estar com o nosso coração na mão de Deus. Precisamos estar ligado, sabe? Estar ligado com Cristo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar ligado com Ele, não abrir mão dessa ligação, não abrir mão dessa essência de estar ligado, não abrir mão da luz dEle sobre a nossa vida. Não teremos o mesmo brilho dEle, mas teremos daquilo que faz Ele brilhar em nós. Amém ou não? Sabe, não teremos a mesma proporção. Por quê? Porque Ele é Deus e nós não somos Deus, mas teremos do que Ele tem, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma espécie. Da mesma espécie. Nós somos cristãos para a gente usufruir disso, irmãos. Para a gente ver a nossa vida sendo liberta, a nossa vida sendo transformada, nossos sonhos sendo realizados. A gente precisa abraçar isso, agarrar com isso, como fez o profeta aqui, ó. Se agarrou a sua vida. E o caminho para ele agarrar a vida e receber a bênção foi um caminho de confissão. Um caminho de confissão, um caminho de oração, uma oração confissional, confessando o seu testemunho diante de Deus. E Deus disse, eu ouvi, e eu gostei, e eu vou te dar a bênção. Que nesta noite, Deus possa ouvir de nossos lábios também a nossa oração. Ouvir a sinceridade dos nossos lábios. Seja sincero diante de Deus. Seja inteiro diante de Deus. Se você não é, pede ao Senhor para ser. Se você tem a vida dividida com as coisas de Deus, com as coisas do mundo, peça a Deus para te ajudar a ser inteiro na sua vida espiritual. Porque a vida espiritual gerada no interior, é ela que vai dar o tom, ela que vai dar a cor da nossa vida, ela que vai dar o brilho. Mas isso é dentro, é de dentro para fora, não é de fora. Botar um terno e pentear o cabelo e fazer a barba, isso é fácil. O negócio é lá dentro. Tem que botar lá dentro, tem que vestir a roupa limpa lá dentro, tem que limpar lá dentro, para que lá de dentro venha para fora. Andar com Cristo e viver para Cristo, meus irmãos, só de maneira exterior não funciona. Tem que ser dentro. Pode ser bem pouquinho, mas tem que ser dentro. Pode ser algo que pareça irrisório, mas tem que ser dentro. Assim como a fé. Pode ser pequenininha como uma sementinha de mostarda, mas tem que ter. Se não tiver nada, não acontece nada. Mas se tem uma fé pequenininha, igual uma semente de mostarda, vai acontecer transporte de montes, vai acontecer milagres, porque o nosso Deus age nas pequenas coisas. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero colocar esse momento, Pai, esse privilégio, Pai, de poder estar aqui nesta noite, com teus filhos que venceram o dia, venceram o tempo, Senhor, de chuva, quem sabe engarrafamentos, Senhor, mas estão aqui, Pai, estão aqui. Quantos, Senhor, gostariam de estar, mas não tiveram força para estar, não tiveram, Senhor, atitude para estar, mas aqueles que aqui estão, Pai, que o Senhor possa olhar para a vida de cada um de nós, para cada contexto de necessidade, para cada contexto pessoal, para cada contexto familiar, Senhor, em todas as áreas da vida dos teus filhos, a começar pela vida espiritual, a começar pela nossa aliança contigo, a começar pela nossa vida contigo, Senhor. Pai querido, nos ajude. Queremos também, nas nossas lutas, fazer o que diz a Tua palavra, não ficarmos ansiosos, mas apresentar a Ti as nossas lutas, as nossas necessidades, com clamor, com
com ações de graças, sabendo que o Senhor vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração. Toma agora, Senhor, cada um de nós, cada um com o seu desafio, seja ele de uma notícia ruim, seja ele de uma fatalidade, seja ele a circunstância que for, Pai, nós queremos colocar diante de Ti. Nós estamos aqui para orar, Senhor. Estamos aqui para orarmos, Senhor, nesse encontro de fé, em que compartilhamos a Tua palavra, que a fé derramada, aleluia, que a fé, Senhor, criada, que a fé injetada pela mensagem, pela pregação da palavra, possa criar, Senhor, criar momentos espirituais na vida de cada um de nós, nos fortalecendo, Pai, trazendo revelação, trazendo conhecimento, trazendo vigor, Senhor, espiritual, trazendo entendimento, Pai, trazendo quebrantamento, trazendo realidades que precisamos confessar, deixar, trazendo, Senhor, trazendo um refrigério, trazendo esperança para cada um de nós nesta noite. Visita o nosso coração, visita o nosso contexto de vida. O que é que precisamos colocar em ordem? Que atitudes precisamos tomar? Fecha a porta do teu quarto e ora. Estamos aqui para orarmos juntos, Senhor. Estamos aqui para juntos batermos na tua porta. Fecha a porta do teu quarto e ora. Estamos aqui porque todos nós estamos aos pés da cruz. Fecha a porta todos do teu nós quarto e ora. Somos carentes. Todos nós somos pecadores aos pés da cruz. Fecha a porta mas temos a do teu convicção, quarto e ora. se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, em primeiro lugar, perdoa nossos pecados. E através do Espírito Santo, Senhor, quebranta nosso coração. Quebranta nosso coração. Traz contrição sincera para o nosso coração. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Uma contrição sincera. Um quebrantamento sincero. Venha olhar. Venha ouvir, venha olhar o clamor de cada alma que aqui está, de cada coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar de pé.